Olá pessoal, nós vamos gravar agora a aula a respeito da última configuração, né, do projeto de transistores de amplificadores de estágio único usando transistores de efeito de campo, tá? E essa última configuração é a configuração dreno comum, né? Como vocês podem ver aqui, né, a gente vai conectar a referência no terminal do dreno, né? A resistência de carga vai ser conectada no terminal da fonte e o sinal de entrada no terminal X. Assim como aconteceu na configuração coletor comum, que é análoga a essa para transistor bipolar, a gente também não vai usar o circuito assim, porque a utilidade de RD ela não existe nessa configuração desse jeito. Ele não vai ser útil nem para fins de polarização, tá? Vai ter mais vantagem se eu botasse o nível DC aqui direto em VDD, e ele também não vai ter efeito na parte de sinal, porque toda a parte de sinal desvia para o terra de sinal aqui. Então o que, a gente vai fazer? A gente vai simplesmente tirar o RD daqui, tirar esse ramo aqui, tá? E a gente vai basicamente, né, conectar o circuito aqui em cima. Bom, tá? Ele continua conectado no terra de sinal, né? Porque na hora de fazer análise de sinal a gente mata a fonte de alimentação VDD, e isso aqui passa a funcionar como terra de sinal, então não muda nada. Tá? Então basicamente a gente tem que construir um modelo de pequenos sinais, e mais uma vez vai ser mais simples se a gente considerar um modelo T. Vamos desenhá-lo aqui. Né? A gente vai ter aqui a nossa fonte, GN VGS. Aqui no dreno a gente só vai ter o terra, né? Aqui na porta a gente vai ter o resistor RG para o terra. E a fonte de sinal. VCI, tá? E aqui na fonte a gente vai ter o resistorzinho 1 sobre GM, que é em cima dele que está o VGS. O VG ficou muito em cima dele. Deixa eu tirar daqui. Nossa, está difícil. Né? E aqui a gente vai ter, primeiro, né, RS para terra, RL para terra, que está a saída VO, né, que é essa conexão aqui. Bom, e tem o RO, que vai estar conectado, né, aqui é o dreno, aqui é a porta e aqui é a fonte. O RO ele vai aparecer do dreno para a fonte. Como o dreno está aterrado, fica mais simples se eu simplesmente conectar o RO aqui. Né? E fica evidente para a gente que esses três estão em paralelo. Tá? Bom, dando sequência, a gente sabe que a impedância de entrada para cá é infinita, porque para aqui não entra corrente. Tá? E a gente pode tirar de cara que a resistência de entrada é igual a RG. A resistência de saída, por sua vez, a gente vai enxergá-la, né, olhando para cá. Né? E quem que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver RS em paralelo com RO, tá? E aí, ó,
a gente vai ter o RS está em paralelo com o RO aqui, e eles estão em paralelo com 1 sobre GM. Apesar de que eu tenho VSIG aqui, na hora de determinar a resistência de saída, a gente mata a fonte de sinal VSIG. Então, para cá, abre o circuito, tá? E aparece um terra aqui. Né? O RG não entra, porque a impedância de entrada é infinita. Então, se eu fosse aplicar a regra de reflexão de resistência, RG entraria dividido por beta mais 1. O FET tem o equivalente a um beta infinito, então o efeito do RG é nulo. Então, basicamente, além do RS em paralelo com o RO, eu vou ter esses dois em paralelo com o sobre GM, já que aqui eu vou ter terra. Então, fica faltando apenas colocar aqui 1 sobre GM. E, na maioria das vezes, Rout, né? Deixa eu puxar para cá, é bem aproximado por 1 sobre GM. Tá? Bom, e aí o próximo passo agora é a determinação da tensão de saída VO. Nesse caso, a gente faz isso por um mero divisor de tensão. Porque, vejam, a tensão VSIG ela está em cima do RG e, portanto, ela está da porta até o terra. Tá? Enquanto que a tensão de saída VO está apenas em cima desse paralelo aqui. Então, é direto. Eu posso determinar que o meu VO vai ser dado pelo paralelo, né? Ou seja, RS em paralelo com RO, em paralelo com RL, tudo isso aqui dividido por RS, em paralelo com RO, em paralelo com RL, mais 1 sobre GM. Isso aqui que multiplica VSIG. Então, jogando VSIG para cá dividindo, eu posso dizer que VO sobre VSIG é igual ao ganho AV, e por sua vez é igual a RS paralelo com RO, em paralelo com RL, sobre RS, em paralelo com RO, em paralelo com RL, mais 1 sobre GM. E a gente chega no cálculo do ganho. Mais uma vez, assim como aconteceu na configuração análoga dos transistores bipolares, né, que era a configuração coletor comum, aqui na configuração dreno comum a gente vai ter um ganho menor do que 1, né, porque o denominador é maior que o numerador, porém muito próximo de 1 na maioria das vezes. Em algumas situações pode ser que não, mas na maioria das vezes é muito próximo de 1. Tá? Então aqui com essa configuração eu consigo uma resistência de entrada muito alta, eu consigo uma resistência muito baixa, mas eu só consigo um ganho próximo de 1. Então a gente vai ver que essa configuração ela é apropriada para ser utilizada como estágio de entrada e estágio de saída de amplificadores em múltiplos estágios. Né? Bom, isso conclui as nossas configurações de amplificador de estágio único baseado em transistores de efeito de campo. E eu faço apenas uma ressalva a vocês, né? Não sei se vocês atentaram, mas lá no caso de transistores bipolares nós tivemos a configuração emissor comum e a configuração emissor comum com resistência no emissor. Aqui nós tivemos o análogo da configuração emissor comum, que é a configuração fonte comum, mas não falamos da configuração fonte comum com resistência no emissor. Significa que ela não existe? Não é isso. Eu posso ter a configuração fonte comum com resistência no emissor. Mas lá em transistores bipolares, a configuração emissor comum com resistência no emissor, ela tinha dois motivos de ser. Aumentar a resistência de entrada pela introdução da resistência de emissor. 2, como a resistência de emissor faz uma realimentação negativa, ela consegue aumentar a linearidade do circuito para eu poder trabalhar com sinais de entrada de valores mais elevados do que 10 mV apenas, que é a restrição lá dos transistores bipolares, em troca da redução do ganho. Nesse caso aqui dos transistores de efeito de campo, o que é que acontece? Eu não preciso aumentar a resistência de entrada, porque mesmo a configuração fonte comum, né, já tem resistência de entrada, né? Se a gente voltar lá, ó, na configuração fonte comum, nós já vamos ter resistência de entrada RG muito alta. Então eu já tenho uma resistência de entrada elevadíssima aqui.
Então a resistência de emissor que eu colocaria aqui, né, ela não vai me ajudar em nada nesse sentido. O outro motivo lá da configuração análoga para transistores bipolares, que seria emissor comum com resistência do emissor, outro motivo da gente introduzir a resistência do emissor, além de aumentar a resistência de entrada, como eu falei há pouco, é aumentar a linearidade do circuito, permitir que eu trabalhe com sinais mais altos na entrada sem ter problema de distorção não linear. Acontece que o FET, como ele é um transistor que tem resposta quadrática e não exponencial, nós já vimos nas outras aulas que por conta disso ele responde muito melhor em termos de distorção não linear. Então também por isso a resistência de emissor não se faz necessária. Tá? Então, na verdade, a introdução da resistência de emissor, nesse caso seria a resistência de fonte, ela só iria contribuir para melhorar a largura de faixa do circuito. Ela vai tornar ele mais linear ainda, mas ele já é linear para uma faixa muito mais ampla. Então, diante disso, a gente não vai entrar nesse mérito agora, a gente está com tempo reduzido, tá? A gente vai ficar apenas nessas três configurações, né? Na configuração fonte comum, que é a que vai dar ganho, a configuração porta comum, como ela tem resistência de entrada muito baixa, a gente não vai usá-la para fins de avaliação aqui em eletrônica 1, ela vai ser muito útil lá em eletrônica 2, quando a gente for fazer configurações cascode com ela, tá? Mas a gente deu agora só para poder vocês terem isso na bagagem para quando chegar em eletrônica 2 já saber, mas a gente não vai pedir em prova. E a configuração é dreno comum, que vai ter o papel de fazer o estágio de saída, sobretudo. Porque apesar de que ela ter resistência de entrada muito alta, a configuração fonte comum que está aí na tela também tem. Então eu não preciso da configuração dreno comum para aumentar a resistência de entrada. Essa mesma configuração aqui, ó, ela já vai dar o ganho e a resistência de entrada elevadas. E vai caber a minha configuração dreno comum que nós acabamos de estudar apenas fazer o papel de resistência de saída. De resistência de saída não, perdão. De abaixar a resistência de saída para fazer a interface com o carro. Tá bom? Bom, com isso a gente termina essa parte da matéria. A nossa próxima aula a ser gravada vai ser sobre uma resolução de exercício e também sobre amplificadores. Na verdade, vamos mostrar no início dessa aula de exercício como montar isso na forma de um amplificador em múltiplos estágios, né? E aí na sequência a gente faz um projeto, um exercício, e já conclui a gravação das aulas assíncronas. Né, e fica apenas as aulas síncronas que acontecerão nos seus devidos dias. Muito obrigado pela atenção, por terem assistido e até mais, pessoal.